Nós, como eu sempre digo, somos muito sortudos de ter essa oração no início e de ter o Pedro transbordando e passando esse acalanto para todos os corações nossos, né? Um abração para o Dom Camilo. Dom Camilo hoje não vai poder participar por problemas de saúde. Ele já avisou. Então, todos nós aqui estamos rezando por ele, torcendo por ele, mas ele está bem, tá? Nós estamos rezando porque ele está adoecido. Não se preocupem, está tranquilo, tá? Está tudo sob controle. Ele acabou sendo mais uma das pessoas que se contagiou com o Covid-19, que é o que está acontecendo conosco, que é normal, natural, e ele vai sair super bem dessa, está super bem, está tranquilo, não se preocupem. Só avisando que ele não vai poder participar, ele pediu que avisasse. Pessoal, não se esquece, nós temos uma hashtag, que é Louca de Especial, é aquilo que vocês encontrarem de furo na nossa transmissão, pode colocar uma hashtag, e sempre a hashtag que vence leva o nome, ou é a hashtag que fica na nossa reunião. Como eu falei, nós já temos uma área de membros, agradecer o Ermelinde, que já é membro agora, né? Ermelinde, muito obrigado, já faz parte, já está com o selinho ali de membro. E, pessoal, tem algumas vantagens, com certeza, para aqueles apoiadores que apoiam o canal, que estão sempre junto com a gente, pertencendo à comunidade Fala Aí, Professor. Agora eu vou convidar o nosso convidado da noite, convidar o nosso convidado, para que ele assuma a aula. Muito obrigado, Luciano Ricardo Fleck, diretor artístico da CBTG, que hoje vai falar sobre sistemas de avaliação. Luciano, a aula é tua, muito obrigado. Bom, estão me ouvindo bem aí? Tudo certo? Beleza. Quero mais uma vez dar boa noite a todos. Boa noite a todos que nos acompanham no YouTube. Agradecer o convite do Tony para participar mais uma vez dessa conversa, desse bate-papo, desse canal, desse grupo de tradicionalistas, de abnegados que estão fazendo história, pois de uma forma totalmente despretensiosa e de coração aberto estão trocando ideias para o crescimento do nosso movimento, né? E principalmente focado, obviamente, na questão das danças tradicionais, que boa parte, e danças de salão, né? E que boa parte dos amigos e amigas da sala tiraram para a sua vida, né? O movimento tradicionalista. Então, é uma satisfação poder estar aqui e conversar um pouco com vocês. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Luciano Ricardo Fleck, eu sou natural de Campo Bom, mas resido já em Nova Hartz desde 89. Aqui em Nova Hartz constitui família, e aqui em Nova Hartz que eu... Não, na realidade não foi em Nova Hartz, na realidade foi em Sapiranga, cidade vizinha, que eu dei os meus primeiros passos no tradicionalismo, no CTG Pedro Serrano, e depois em Nova Hartz fui participar novamente do tradicionalismo no CTG Querência de Nova Hartz, entidade ao qual eu pertenço desde 93, 94 e estou até hoje. Desde 2007, mais ou menos, acho que foi 2007 com o Juvenarte, e depois, a convite do Tony e do Douglas Gil, ingressei na equipe do MTG daquele ano, em 2008. Eu acompanho de mais perto, né, e vamos dizer assim, no processo de avaliação, as danças tradicionais, e já há algum tempo como avaliador da CBTG, e a partir do seu Roberto Basso, a partir da nova gestão, em novembro, o convite para assumir a diretoria artística, né? E aí a gente foi pialado nesse meio tempo com essa pandemia que nos impediu de iniciar um trabalho de forma presencial, mas que nos trouxe grandes desafios. E esses desafios, no dia a dia, a gente vai aprendendo, né, a tentar superar, porque a gente não tem um modelo pronto e a gente não tem uma coisa que geralmente, pelo menos a nossa geração, né, nesse último século, aprendeu muito a fazer, que é controlar o tempo, né? A noção de tempo. E nós vivemos em função dessa geração, olhando para o relógio, agendando tudo e programando tudo. E agora a gente não tem programação. A gente pode programar no máximo semana que vem, olha lá. Muitos perguntam quando vamos voltar. Eu sou professor de História do ensino básico, ensino final, ensino médio, séries finais, ensino fundamental, ensino médio.
Os alunos perguntam quando vamos voltar? Não sei. Os rodeios vão voltar quando? Os concursos artísticos? Ninguém sabe. Se alguém arriscar uma previsão, tem grande chance de estar errado. Então, a gente está convivendo com esse processo e a gente está aprendendo a se reinventar. E o canal Fala aí Professor, esse grupo que vocês montaram, está ajudando nisso. Tá? Talvez ele tenha sido um dos precursores desse modelo de canais e de salas de bate-papo para espalhar e para poder se reaproximar e trocar ideias sobre o tradicionalismo. Então, fica meus parabéns para vocês que são pioneiros. Tá? O Tony já conheço de longa data e me pediu, então, para falar um pouquinho. Eu acompanhava sexta-feira o bate-papo com o Marcelo Vasconcelos e pediu que eu falasse um pouco sobre o sistema de avaliação. Tá? E aí eu quero fazer algumas combinações com vocês, tá? Porque, primeiro, falar do sistema de avaliação, a gente deveria ter, sei lá, no mínimo uns 5 encontros como esse, e a gente ia começar a discussão. Tá? Eu cheguei na sala e o bicho já estava pegando. Né? Mas isso é importante porque é o momento de poder falar também. Tá? E então eu vou combinar com vocês que eu tentei resumir em alguns slides um pouco sobre o sistema de avaliação. E a gente vai dividir em 2 momentos. Tá? O primeiro momento, e aí eu vou pedir que, se tiverem intervenções, aí o professor organiza, né? Tony, tu organiza. O primeiro momento a gente vai falar um pouco sobre o que é avaliar. E aí eu quero trazer algumas reflexões, alguns pensamentos sobre o que é avaliar, para depois, propriamente dito, entrar no sistema de avaliação e como funciona o sistema de avaliação da CBTG. Lembrando que eu estou diretor artístico da CBTG e eu vou me resumir a falar desse sistema. Tá? Então, a gente vai dividir em 2 partes. E aí, se vocês quiserem fazer perguntas, aí o professor define como vai fazer esse processo aí ou no final, tá bem? Eu vou compartilhar, então, a tela com vocês para mim não me perder, tá bem? Abriu a tela aí? Sim. Então, conversando sobre o sistema de avaliação. Primeiro porque eu vim conversar com vocês, eu não vim dar uma aula, Tony, eu vim conversar. Até porque quem sou eu para dar uma aula sobre alguma coisa, tá? Eu tenho dificuldade, às vezes, com os meus alunos, tá? E vou tentando compensar essas dificuldades. Mas a gente vai falar um pouquinho, vai conversar um pouquinho sobre o sistema de avaliação, tá? Vamos lá, então. O que é avaliar? Tá? E a gente vai... Eu sou da geração ponto e vírgula, tá? O pena é que o Camilo está acompanhando, acho que pelo YouTube, e nós tínhamos algumas discussões interessantes, existenciais, quando a gente participava junto da equipe técnica do MTG, sob coordenação do Marcelo Vasconcelos, porque o Camilo me chamava de técnico, porque ele era o artista. Na realidade, os dois tinham de técnico e artista, mas eu sempre, como sou da geração ponto e vírgula, eu sempre vou buscar um amparo na etimologia da palavra, no significado, para poder entender. Tá? Então, eu vou tentar ler para vocês aqui, porque na realidade parte aqui, agora eu sou meio chucro nesse negócio aqui, vocês ficaram no ladinho direito e ficaram uma parte sobre a minha leitura, mas eu já vou compensar isso aqui, abrindo aqui no celular. Tá? Então, o significado de avaliar. Determinar o valor, o preço, a importância de alguma coisa, reconhecer a grandeza, a intensidade. Estou abrindo aqui a conversa aqui. A intensidade, a força de medir alguma coisa, imaginar, saber o valor, a importância de fazer uma consideração sobre algo, alguém ou sobre si mesmo. Julgar. E aí a gente vai falar um pouquinho depois especificamente sobre essa palavra, né? Julgar ou julgar-se e considerar-se. Tá? E como sinônimos da palavra, né, avaliar, a gente pode usar como calcular, determinar, estimar, julgar, de novo, imaginar, mensurar e considerar. Ou seja,
todos esses verbos aqui estão envolvidos no que significa avaliar. Então, por aqui, a gente já pode perceber que não é uma tarefa simples. É uma tarefa que traz muita responsabilidade e requer muito estudo. E aí a gente vai adiante, talvez até trazer elementos para o comentário da Amanda lá do início. Tá? Seguimos. O que é avaliação? Tá? E aí eu tive que usar parte do material de vocês, né, da caixa. O que é avaliação? O que é avaliar um método ou uma técnica? Tá? Eu vou buscar valorizar quando o sistema me permite. Eu vou buscar apreciar, até porque, em tese, todos somos artistas e quando vemos um trabalho no tablado, a gente também busca apreciar esse trabalho. E eu acho que, não sei se alguém ainda tem esse pensamento de que um avaliador, a partir do momento que ele pega uma caneta na mão, ele passa a ter um coração de gelo ou passa a ser insensível. Ele está ali porque ele é do meio e ele também aprecia os bons trabalhos. A diferença é que talvez ele não vai pular e gritar por um trabalho bonito que ele vai encontrar na sala, até porque ia ficar meio estranho. Tá? Mas ele também está apreciando naquele momento e também está se envolvendo naquele trabalho que está sendo trazido para o tablado. Ele vai analisar, ele vai orientar, ele vai educar e, em alguns momentos, ele vai julgar. É comum a gente encontrar em alguns eventos, quando nos recebem, principalmente patronagens, muitas vezes não envolvida com o processo, que eles dizem, chegou a comissão julgadora. E eu sempre, como estou junto, eu digo avaliadora. Tá? É avaliadora, não julgadora. Até porque a gente procura avaliar e não julgar. Tá? Até porque se a gente fosse julgar, talvez nós teríamos uma caixinha fechada, né, como é aquele exemplo ali, e nós estaríamos primeiro comparando, nós estaríamos determinando, punindo e dando uma sentença. Se talvez no percurso do histórico dos amigos que estão assistindo, vocês já foram julgados, eu quero dizer que não deveriam, e sim deveriam ter sido avaliados. Até porque nós não estamos no movimento e dentro desse processo artístico para punir, e sim para orientar. Mas, e esse mas é importante, nós temos que diferenciar um festival de um concurso. Né? No festival, eu já participei de alguns e eu acredito que jamais nós seremos punidos, porque a intenção do festival é uma, mas a intenção do concurso, e aí, claro, se faz toda uma discussão de que o nosso movimento, principalmente as danças tradicionais, elas têm muita competição e está se esquecendo a natureza do festival, a natureza talvez lá do Mobral, que eu não cheguei a acompanhar, ou do Fegarte. Mas a partir do momento em que se iniciou esse processo de um concurso, o concurso ele tem que ter, obviamente, todo um regramento que a gente vai ver depois lá, a nossa parte específica do FENARTE. E a partir do momento que tu tem um regulamento, que tu tem a parametrização de acordos, tu tem que vigiar esses acordos para que eles sejam cumpridos. Né? Eu me lembro que eu acompanhei um pedaço de uma live, eu não me lembro, faz já alguns dias, e o Diego Miller, de Canoas, estava falando sobre o processo de avaliação de festivais de música. E eu me lembro que ele falou e alguém perguntou, tá, mas como é que é o festival, como é que é avaliado? E aí ele disse, não, que na realidade existe um regulamento lá, padrão, mas que ninguém desrespeita o regulamento. Portanto, praticamente não é avaliado o regulamento, porque todo mundo sabe o que tem que fazer e está ali para fazer. Caiu o homem ou fui eu? Eu acho que o Luciano caiu.
Não sei se ele caiu ou se congelou só. Vamos dar uma olhadinha. Eu acho que não caiu, eu acho que ele fechou o microfone só. Fechou o microfone aí, Luciano. Tá fechado o microfone. Não, mas é que talvez tenha sido a minha internet aqui, mas eu... Caiu e fechou o microfone de todo mundo. Tá. Estão me ouvindo? Sim, pode Agora continuar. sim. Tá, vamos de novo então. De novo aqui. Espera aí que eu tô... Aí. Então, a partir do momento que a gente vai participar de um concurso, nós temos que, em tese, estar cientes desse regulamento. E a partir do momento em que eu vou ferir um regulamento, aí talvez eu estarei sendo julgado. Então, nós participamos de concursos que temos regras. E a partir do momento que eu participo de um concurso, eu posso, como eu conheço alguns, né, que eu já ouvi da boca dessas pessoas dizendo, não, eu estou indo para mostrar meu trabalho, o resultado para mim pouco importa, e os meus dançarinos, o meu grupo está preparado para qualquer tipo de avaliação, eu vim aqui para me divertir. Ótimo. Eu acho que todo mundo deveria ser assim, né? Não se preocupar muito com a avaliação, mas aí vocês vão dizer, mas tem investimento, tem isso, tem aquilo. Óbvio que há uma profissionalização e a gente vai falar disso um pouquinho mais tarde, tá? E aí eu vou trazer para vocês um texto, algumas pérolas de um texto que ao Tony me convidar, eu comecei a procurar alguma coisa sobre a questão de avaliar arte. E eu me lembro que um tempo atrás, num concurso, se eu não me engano, em Bento Gonçalves, o Pedro Júnior da Fontoura, conhecido de vocês, nos questionava sobre a questão do avaliar a arte, tá? E eu me lembro uma pérola daquele evento, e o patrão, com razão, o Pedro estava usando um lenço naquele momento, que era um lenço uruguaio, tá? Lá dos nossos amigos uruguaios. E aí, para mim, sem problema, mas o patrão da casa, que tinha contratado o Pedro, se incomodou com aquilo e deu um outro lenço para o Pedro e disse, o teu lenço vai estar guardado lá comigo, na Copa. Depois, no final do evento, eu te devolvo o lenço. Tu avalia, tu vai fazer a apresentação do evento com esse lenço, que é um lenço correto, conforme nossos regulamentos. E o Pedro daí discutia durante o dia, a gente trocava ideias sobre isso. Porque, na realidade, a pergunta sempre que fica é se a arte se avalia. Se a gente pode avaliar a arte. E aí a Isabel Marques e o Fábio Brasil, são de São Paulo, eles têm algumas oficinas na área de educação, vinculados a algumas escolas, são artistas. E eles fizeram um texto bem interessante que eu tirei algumas passagens para a gente poder refletir um pouco sobre a avaliação da arte. Porque eu acho que a partir do momento que a gente compreende que a gente está avaliando arte, talvez algumas coisas comecem a fazer sentido ou algumas convicções começam a se pôr por terra ou a se formar, tá? Então, assim, eles já começam o texto respondendo a sua própria pergunta, né? Avalia-se sim, avalia-se muito e avalia-se o tempo todo. E aí, como eles têm oficinas voltados também a escolas, eles fazem também, no decorrer do texto, algumas relações com o ensinar arte na escola, tá? Então, deixa eu só abrir aqui o texto, porque eu vou ter que ir lendo no meu celular aqui. Então, um primeiro entrave no quesito da avaliação, então esse texto é adaptado porque eu tirei algumas passagens e fiz algumas pequenas modificações para a nossa realidade, tá? Um primeiro entrave na questão da avaliação aparece porque a arte é um fenômeno diretamente ligado às pessoas, às subjetividades e ao contexto em que estão inseridos o trabalho, o artista e o avaliador. Aí temos vários contextos, então, do trabalho trazido para a sala, do artista que está apresentando esse trabalho e do avaliador naquele momento, qual o contexto dele. Na esteira desse primeiro entrave, vem as inevitáveis perguntas. Devemos avaliar arte? Quem está apto a avaliar a arte? Por que avaliar a arte? E como avaliar a arte? Para iniciarmos, vale lembrar que avaliamos a arte o tempo todo. Aplauso é avaliação. Aplauso é avaliação, tanto negativa quanto positiva.
aquele aplauso sem vontade para cumprir tabela, ou aquele aplauso realmente mostrando que gostou do trabalho. E eu quero crer, e tenho certeza que depois o Pedro pode falar, eu considero todos vocês artistas, mas na acepção da palavra é o Pedro Darcy, que quando ele pega o violão dele, em alguns momentos, quando ele teve que apresentar, talvez numa feira do livro, né, Pedro, em qualquer ambiente, ele não estava buscando ali nenhum reconhecimento financeiro. O maior reconhecimento para ele e para todo artista é o aplauso. É ali que o artista se sente contemplado. Então, o aplauso também é avaliação. Tá? Presença ou ausência também é avaliação. Quem nunca, e eu pergunto para a sala e para os que estão assistindo pelo YouTube, quem nunca, durante um Enarte, não fez a pausa para o xixi? E aí olhou para a lista de grupos que ia entrar na sala e pensou, aqui eu vou. Por que aqui? Porque talvez já conhecesse o trabalho, quero crer que seja isso. Ou porque talvez acreditou que aquele trabalho não lhe traria nenhum tipo de impacto. A ausência também é avaliação. E eu tenho certeza que muitos aqui podem ter passado por um momento de estar em um rodeio, em um Enarte, em qualquer concurso. E o grupo anterior, a casa estava cheia, as arquibancadas lotadas. E quando o seu grupo entrou na sala, as pessoas começaram a sair do ambiente. Isso também é avaliação. Tá? Então, procura, vamos ampliar um pouco, é avaliação. Crítica é avaliação. Comentário é avaliação. Audiência é avaliação. Bate-papo é avaliação. Espaço na mídia é avaliação. Prêmio é avaliação. Consumo é avaliação. Então, vejam como a gente está... não se avalia só a partir do momento em que se senta numa cadeira por muitas vezes 18 horas seguidas, frio ou calor, e se usa dessa subjetividade que está na sala para avaliar a arte e que a gente está avaliando. A gente está avaliando quando a gente levanta e não aprecia o grupo, ou quando a gente bate palma sem vontade. Né? Ocorre que o aplauso, então, também, obviamente, depende do humor de quem está assistindo. A presença ou ausência do público, muitas vezes, é simples trabalho de marketing. E alguns anos atrás começou a se tornar corriqueiro, eu não vou lembrar o nome, como é que se fazia os vídeos lá de lançamento, tal, para fazer o chamarisco para pré-estreia. E aí, muitas vezes, a pré-estreia estava lotada para ver o trabalho. Ou, aquele que não podia acompanhar, o grupo já se criava um marketing para que a sala estivesse cheia, empolgando e empurrando o grupo quando necessário. Então, a presença também é marketing, né? Prêmios dependem do que sabe ou ignora a comissão julgadora a respeito da pesquisa e produção da arte do candidato. Muitas vezes a gente, e pode ter acontecido com todos vocês, de estar em algum momento avaliando ou até mesmo algum de vocês ter dito, vocês não entenderam a minha proposta. Talvez eu, naquele momento, não tinha subsídios necessários para entender essa proposta, e talvez por isso que não tenha entendido, né? Porque há um fosso gigante entre o processo de profissionalização de muitos grupos e da falta de tempo e profissionalização da maior parte dos avaliadores. Quando se discute avaliação em arte, instaura-se um conflito muito conhecido. É possível fazer uma avaliação objetiva em um contexto inevitavelmente subjetivo? Essa é a pergunta que sempre fica e que norteia qualquer painel, qualquer curso, qualquer fala de dança, a objetividade, mas como fazer uma avaliação objetiva, porque eu tenho que mensurar isso através de um descritivo e de uma nota, esse é o problema. Como mensurar e fazer essa avaliação objetiva dentro de um processo que é muito subjetivo?
Uma avaliação externa depende certamente da subjetividade de quem assiste, olha, lê ou escuta, ou seja, o espectador. Este espectador não está destituído de sua história, idade, gênero, nacionalidade, religião, profissão, família, classe social, formação cultural e ideológica. Estes são fatores determinantes no ato avaliativo. Permeadas por todas essas facetas individuais e sociais, a avaliação externa é proferida e a crítica é escrita, porque estamos em meio a um concurso. E a partir do momento que se há um grupo na sala para uma avaliação, um tema na sala para ser apreciado, e ele está participando de um concurso, ele tem que sair dali com a nota e com o descritivo dessa avaliação. Opa, voltei, desculpa. Os afetos, as emoções, as experiências pessoais são manifestadas de forma clara nos pareceres e nas escolhas dos espectadores, como eu falei, por exemplo, de levantar e não assistir um grupo, talvez, dos críticos e das comissões julgadoras. Principalmente dos críticos, né? Porque a gente tem, muitas vezes, 10, 15, 20 avaliadores e mais 2, 3, 4 mil avaliadores na arquibancada, né? Isso é normal e faz parte do processo, né? A avaliação é, portanto, sem dúvida, subjetiva. Mas será sempre assim? Ou melhor, deve ser sempre assim? Não é possível refletir sobre avaliação em arte sem nos referirmos ao conhecimento específico na área da arte, tanto em seus aspectos experimentais, práticos, quanto conceituais, que são os aspectos teóricos. O conhecimento tem papel essencial na avaliação que se faz dos trabalhos de arte. Essa é a minha visão também. O sentir, como único instrumento de avaliação, esvazia os tablados, desnutre os artistas, joga a arte no rol das sensações e emoções indeterminadas e indecifráveis. Isso não quer dizer, obviamente, que a sensação, o sentimento, as emoções não fazem parte do mundo da arte. Pelo contrário. O que queremos enfatizar é que a avaliação desprovida de conhecimento da linguagem da arte está fadada ao senso comum, à arbitrariedade do gosto e às escolhas por afinidade e talvez não por qualidade. Então, aqui, sentimento e técnica, né? A técnica, quantas vezes eu, como competidor, também peguei planilhas de pessoas, avaliadores, que tinham conhecimento técnico da arte da dança, mas técnico da arte enquanto academia, tá? Enquanto processo acadêmico. E aí a descrição, por exemplo, o descritivo era totalmente diferente. É óbvio que muitas vezes o descritivo mais simples, para nós, pobres mortais, fica mais fácil da gente entender. Mas será que a gente não precisa também um pouco mais desse processo de trazer um conceito técnico da arte para dentro das nossas avaliações, para dentro do nosso trabalho como um todo? Até porque muitos grupos hoje não tem somente o instrutor, o professor, que faz o seu trabalho completo. Ele tem professor e pessoas que vêm ajudar no trabalho do grupo de todas as áreas, né? Então, talvez a gente esteja necessitando não só o grupo, mas a avaliação também de um caráter um pouco mais técnico, sem perder, obviamente, sem se desprover, obviamente, do conhecimento da linguagem, do senso comum, que é a questão e vou usar entre aspas, porque não achei termo melhor, da beleza, e que a Marione não me ouça, tá? Da beleza, daquilo que te traz conforto aos olhos, daquilo que naquele momento te fez ter uma sensação positiva de um trabalho que foi trazido para o tablado. As duas coisas são importantes. Se fosse só a técnica, nós poderíamos trazer para avaliar a dança tradicional, no Enarte, por exemplo, pessoas totalmente fora do nosso mundo tradicionalista e sem conhecimento para tal, porque teriam uma avaliação totalmente técnica. Mas eu acho que perderia o sentido do nosso festival, do Enarte, do Fenarte, do Femarte, do Feparte, ou qualquer outro festival de dança tradicional, tá? Não, acho que eu estou me confundindo. O computador é da Andréia, tá? Me perdoem. A busca, então, de um caráter
O objetivo da avaliação não pode ser negligenciado. Do contrário, a arte e seu ensino ficarão somente à mercê do gosto, das vicissitudes personificadas e das afinidades pessoais. O enfoque mais objetivo na apreciação dos tablados de arte gera um distanciamento e não frieza necessário que permite separar a qualidade do trabalho do puro gosto pessoal. Objetivamente, é possível não gostar do artista, do gênero de arte que ele faz, escolhas temáticas que ele tem, etc. E ainda assim reconhecer que é um bom trabalho e, portanto, merecedor de aplauso, de crítica adequada, de respeito e de nota alta. O conhecimento gera critérios que dialogam com os limites do gosto e das afinidades. O conhecimento permite objetivar o subjetivo. E aí, a gente entra num campo que é muito importante, que é a questão do gosto pessoal. As nossas escolhas na hora da avaliação, elas têm que ser totalmente conscientes. Mas o nosso inconsciente também trabalha nesse momento, puxando para um lado ou para o outro. Porque nós não temos como pendurar na cadeira ou na entrada do tablado aquela bagagem que a gente traz até ali, das escolhas que a gente fez, daquilo que a gente já apreciou e daquilo que talvez para os nossos olhos, enquanto mortais, nos parece mais belo, mais adequado. Então, há um duelo, obviamente, entre o subjetivo, o objetivo, e entre o consciente e o inconsciente. Só o conhecimento vai permitir, talvez, tá, a gente ter uma avaliação mais adequada, porque daí a gente vai eliminar parcialmente esse gosto. E aí não é frieza, não é ser coração de gelo, é avaliar imparcialmente e não pelo gosto pessoal. Tá? A avaliação é um retorno, é um feedback, uma visão processual do produto. A avaliação permite e convida a fazer, a pensar, a refletir, a aprender sobre o que foi feito e sobre o que se fará. A avaliação consistente e fundamentada permite ao artista, ao aluno, ao público e ao próprio crítico posicionar-se em relação aos trabalhos artísticos no tempo e no espaço. A avaliação significativa exige conhecimento de linguagem artística, da história, da relação entre o criador e o que foi criado. A avaliação exige fundamentação para que abra portas, aponte caminhos, construa pontes entre o trabalho artístico, o criador, o público. Foi ele ou foi ele? Não, foi ele. Eu acho que é a internet dele, nós estamos aqui. Eu fiquei esperando. A internet está me deixando na mão aí. É, isso aí. Luciano, depois tu me envia esse material no WhatsApp, tá? Não, com certeza. Tá, não com certeza, beleza. Não, com certeza. Segue o baile, então. Avaliar, portanto, difere de julgar, de estabelecer um juízo de valor. A avaliação é mais ampla e não exige necessariamente um veredito final. A avaliação pode gerar parâmetros e embasar os julgamentos exigidos pelo concurso, as notas ou conceitos. Mas não podemos, de modo algum, resumir a avaliação à nota ou ao conceito, ambas atrelados muitas vezes ao prêmio ou à punição. Uma população realmente educada em arte, por meio da arte, não criticaria os críticos. Será? Os próprios artistas não teriam mais cuidado, responsabilidade e respeito pelo que apresentam ao público? Avalia-se sim a arte, avalia-se muito, avalia-se o tempo todo. Poderíamos sim, com a parceria das entidades e dos professores de arte, fazer com que esta avaliação fosse mais consistente, mais adequada, mais consciente, mais aberta ao diálogo e à compreensão. É tarefa fácil? É a pergunta que fica na sala. Eu tenho certeza que não.
Até porque se fosse fácil, talvez tudo isso aqui que eu falei já teria sido feito, né? Então, não é uma tarefa fácil. Muitas vezes o trabalho é feito de acordo com aquele sistema. O sistema talvez esteja com problema. Ninguém ainda teve coragem de mexer no sistema. Ninguém ainda teve coragem de movimentar o sistema. Enquanto o sistema está posto, talvez nós vamos estar confundindo a avaliação com o julgamento. Tá? Esse é um problema. E não é problema do avaliador, é problema do avaliador, é problema do dançarino, é problema do professor, é problema do patrão, é de todo mundo. Tá? Dando sequência, por que avaliar? Tá? Avaliamos para estimular uma reflexão crítica sobre os processos e procedimentos apresentados como resultado final. Ou seja, avaliamos aquele trabalho que é trazido para o tablado. E a partir da nota e das descrições, ter uma reflexão crítica sobre o seu trabalho. A avaliação permite correção de rumos nas transformações que estão sendo provocadas e, a partir de parâmetros de comparação, serem tomadas decisões, sempre tendo como objetivo o desenvolvimento aprimorado e pleno do avaliado. Em tese é isso, né? Para quem avaliar? Considerando a avaliação como um processo para facilitar as mudanças, então, em síntese, avalia-se para o próprio indivíduo, cada um deve reconhecer a importância do aprimoramento contínuo do ponto de vista pessoal, moral e intelectual, e a sociedade. Coletivamente é necessário buscar padrões superiores de qualidade no aprimoramento das relações sociais. Mas o que avaliar? Então, é necessário agregar a avaliação de resultados mensuráveis ao nível do indivíduo, indicadores de avaliação que permitam acompanhar o domínio de competências e habilidades. E aí o professor Tony depois pode dar aquele exemplo que eu não vou saber falar como ele, né? Da competência e da habilidade ao dirigir um carro, professor. Depois o senhor explica para nós se o pessoal não lembra. Tá? Eu botei num agora. Quem pode avaliar? Integrantes do nosso sistema de avaliação que têm e devem ter competências desenvolvidas para se avaliarem em uma grande tarefa coletiva de aprimoramento mútuo. Portanto, todos devem estar preparados para avaliar e serem avaliados. Quando eu falo integrantes do nosso sistema de avaliação, é todos. Todos podem avaliar. Uma hora eu estou dançando, outra hora eu estou instruindo, outra hora eu estou avaliando. Todos devem estar preparados para um aprimoramento mútuo e preparados para avaliar e ser avaliado. Com certeza, aquele que pega uma caneta na mão pela primeira vez, dá aquele frio na barriga e ele tem que ter certeza que ele vai estar sendo avaliado. Tudo que ele fizer, por mais boa intenção que ele tenha, está sendo avaliado. Está sendo avaliado por quem recebeu a avaliação, está sendo avaliado pelo público, que talvez não gostou do resultado, está sendo avaliado pelo seu superior naquele organograma, né? O seu chefe de quesito, o seu diretor de dança. Ou seja, e espero que ele próprio esteja a todo momento se avaliando, para poder ter um crescimento pessoal e uma melhor avaliação, né? Bom, vamos então, feita a parte mais, não teórica, mas de provocação, tá?